pessoal do Terceirão, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson, estamos de volta para mais uma aula de Geografia aqui no Aula em Casa. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nossas aulas de hoje com Geografia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está aí, né, presente na nossa vida, mesmo a gente, né, não dando a menor importância. Ele está presente nesse momento agora, nessa tela onde você me vê aí, que é a tal da globalização. Essa é a nossa aula 169, 169. Vamos falar sobre a globalização. Falar sobre globalização é falar sobre hábitos de consumo, é falar sobre dinheiro, é falar sobre multinacionais, grandes empresas, grandes marcas e, consequentemente, sobre o tal do capitalismo, né, do dinheiro. A gente sabe muito bem que a nossa vida ela está toda voltada para coisas que nós utilizamos, produtos que nós utilizamos, programas que a gente assiste, né, e tudo mais. E tudo isso está relacionado com diversas decisões que são tomadas que a gente nem percebe. É a roupa que a gente usa, é o nosso programa de TV favorito, o nosso filme favorito, né, é os equipamentos eletrônicos que nós utilizamos, todos eles tem referência, foi produzido por algum lugar, foi produzido por alguma empresa, de decisões que foram tomadas para chegarem até nós, e nós utilizamos normalmente. Então, pessoal, quando a gente fala de globalização, o foco dessa aula aqui é a ideia de globalização relacionada ao consumo, tá bom, gente? Ao que a gente consome, ao que a gente utiliza, quem, né, que está produzindo essas coisas aí e para onde está indo o dinheiro das coisas que nós compramos, que nós utilizamos e tudo mais. Vamos começar então verificando essa primeira imagem aí na tela de vocês. Ela é muito clássica, né? Está presente aí nos livros de geografia em geral. O termo, pessoal, a palavra globalização, ela ficou muito mais comum, né? Aqui no Brasil, década de 90, o termo globalização é muito comum, em outros países as pessoas chamam de mundialização e tudo mais, embora tenha alguma diferença entre essas duas palavras aí. Também falam em internacionalização, que tem um outro significado, mas a palavra globalização, ela está relacionada exatamente a esse processo histórico de integração, tanto das pessoas, quanto das mercadorias, das empresas, no mundo todo. Então, a facilidade das pessoas circularem entre os mais diversos países, a facilidade de produtos importados chegarem até nós, né? Basta a gente hoje em dia, né, dar um clique na internet, ali no site, o produto vem de vários outros países diferentes até aqui a gente hoje em dia, claro, né, para quem tem dinheiro para isso. Então é como se o mundo tivesse cada vez menor, não é mesmo? Exatamente como está aparecendo nessa imagem, a gente vai ver de novo aí agora, né? É como se o mundo tivesse, a cada dia que se passa, a cada século, a cada momento, a cada nova decisão, a cada nova tecnologia criada, cada vez menor. Então a ideia é de que essa circulação de pessoas, circulação de mercadorias no mundo todo, ela está cada vez mais fácil, né? Mas lembrando sempre, ela está cada vez mais fácil para quem? Para quem tem dinheiro para comprar, para quem tem dinheiro para pagar por essas facilidades. Esse é um outro lado da globalização que a gente vai deixar um pouquinho para depois. Próxima tela, a gente vai verificar que esse processo de globalização, próxima tela, ela está presente aí na nossa vida, tanto na dimensão econômica, quanto na dimensão social, cultural e também política. A gente vai falar, inclusive, sobre cidadania global daqui a pouco. O uso das redes sociais, ela acaba induzindo mesmo a gente a tomar decisões, a criar novos valores que são diferentes um pouco, né, do que a gente se acostumou, né, discordar de coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida, se reposicionar, né, se reorganizar com relação às ideias que são difundidas aí no mundo todo, por exemplo, a partir das redes sociais. Quando a gente fala da dimensão econômica, por exemplo, a gente está falando de empresas internacionais que produzem tecnologias e estão aí, né, chegam até nós a partir de decisões que são tomadas muito distantes da gente. O relógio que o professor utiliza, né, que é de uma empresa lá da Coreia do Sul, o tênis que o professor Jefferson está utilizando agora aqui, é de uma empresa lá dos Estados Unidos, que tem fábrica lá na Ásia e produz e traz aqui para o Brasil. Então é toda uma dinâmica de produção de mercadorias
de decisões que acabam chegando aqui na gente de alguma forma, seja pela TV, pela propaganda de rádio, TV, de internet, pelas redes sociais, né, e tudo mais. Isso sem falar nas artes em geral, né? O cinema, a música e etc. Pessoal, então ela está presente, né, essas empresas, porque a gente está falando basicamente de empresas, né? Não é uma pessoa específica, são grandes corporações que investem em marketing para estar presente aí na gente hoje em dia. Né? Esse monitor por onde você está me olhando agora, seja um celular ou um monitor de computador, né? Ele foi produzido por uma empresa que tem origem, muito provavelmente, em um país estrangeiro, ou da Ásia, ou da América do Norte, ou da Europa. Né? Isso acontece, funciona. Faça esse exercício aí com você. O que você tem aí no espaço onde você está que é de uma empresa estrangeira? Você vai encontrar muitas coisas interessantes aí mesmo. Pessoal, a globalização, como a gente vai ver na próxima tela, ela acontece a partir das chamadas redes. As redes são aquelas estruturas que permitem com que as informações cheguem até a gente, com que as mercadorias cheguem, com que as pessoas cheguem para os mais diversos lugares. Então, pessoal, as determinadas redes, elas permitem com que os chamados fluxos aconteçam. Então, o fluxo nada mais é do que a circulação entre esses bens, entre essas pessoas, né, as mercadorias, as informações. Então, pessoal, uma chamada telefônica, por exemplo, ela acontece a partir de uma rede, né, de conexão telefônica, onde duas pessoas conseguem se comunicar. No caso da internet, da mesma forma. Vamos verificar na próxima tela agora aí rapidinho? Então, gente, as redes, elas permitem com que os fluxos aconteçam. São dois termos muito importantes para a geografia, né, para o estudo das redes, para o estudo aí também da questão da globalização, e que é importante da gente entender. As redes de transportes, né, de carros, as redes de transportes aéreos, etc., que fazem com que as pessoas circulem ou as mercadorias circulem, elas existem. Né? E as redes também de informações que estão presentes aí cada vez mais. Vamos ver novamente aquela imagem anterior, aquela cartela anterior, onde a gente vai ver mais algumas informações sobre o chamado fluxo de informações. Vamos focar apenas nessa situação agora. As informações, pessoal, seja ela informação escrita, informação em vídeo, né? Isso que está acontecendo agora aqui entre a gente é um fluxo de informação que está acontecendo a partir de toda uma rede de comunicação que permite com que essa imagem e esse meu áudio chegue até você. Então, o fluxo de informações circulam tanto por jornais, revistas, rádio, né, podcasts, televisão, smartphones e etc. Então, essas redes, elas permitem com que as pessoas recebam informações, recebam notícias, recebam cultura, né, elementos culturais de maneira muito mais rápida. Aí embaixo você está vendo várias imagens, né, de alguns equipamentos, de algumas tecnologias que permitem com que as informações cheguem até nós. Então, aquele filme novo, aquele filme lá da Coreia do Sul, que ficou super famoso, e aí um ano depois, né, acabou ganhando prêmios e tudo mais, acabou ficando famoso no mundo todo, e gente começa a assistir pela internet lá no município do Careiro da Várzea, no interior do Amazonas. Então olha só que interessante, existe uma rede, a internet, que permite com que o áudio e o vídeo desse filme sul-coreano, por exemplo, acabe chegando até nós e a pessoa consiga assistir. Então, o fluxo de informações ele é muito importante, seja para as notícias, seja para a cultura em geral e também para a propaganda, né? Propaganda, marketing, grandes empresas, aquilo que a gente falou lá no comecinho, tá? Não vamos esquecer, globalização, essa maravilha toda não, tá? São decisões comerciais envolvidas aí para poder fazer isso acontecer. Bom, gente, vamos agora verificar uma animação interessante que mostra um dos exemplos, né? Vamos observar agora aí. Esse exemplo dessa animação aí mostra uma moça, né, fazendo uma ligação telefônica, né, diretamente aí de 1990. Essa ligação, ela passa por um cabo, né, esse cabo vai para um servidor, tem toda uma rede, como a gente está vendo, como a gente falou agora há pouco, né, onde a informação ela está indo, né, está passando e tudo mais, até chegar numa central que vai transferir isso
para uma outra residência, que é para onde aquela moça está ligando, né? Então, todas as transações, seja transação comercial, né, compras online, ligações telefônicas, aquele vídeo que a gente está assistindo pela internet, faz esse mesmo percurso, né? Olha aí, a ligação telefônica chegou aí na casa da outra pessoa, né? A outra pessoa não atendeu, né, pelo visto, né? Vai ficar sem a ligação dela aí, ficou de fora. Pessoal, fluxo de informações, ele é importante em vários sentidos, né? A gente verificou, né, que tem aí uma importância para a comunicação, mas também, pessoal, tem um componente social envolvido na presença do fluxo de informações no dia a dia das pessoas. Uma delas é a dimensão política, como a gente falou. A gente observa que as redes sociais, né, essas grandes corporações aí, que permitem que as pessoas compartilhem informações, compartilhem pensamentos, ideias, críticas e sugestões, comentários positivos e negativos sobre determinado assunto, ele está presente, né, o tempo todo. E isso acaba fazendo com que várias pessoas, não necessariamente na mesma cidade, acabem se conectando com essas ideias. Isso acaba formando, pessoal, o que a gente acabou conceituando como cidadania global. Vamos observar na próxima tela aí, que mostra exatamente isso, essa ideia das pessoas compartilharem ideias, compartilharem informações, e isso acabar sendo cada vez mais popular e acaba tendo um reflexo não só na internet, não só nas redes sociais, né? Acaba tendo um reflexo até mesmo na comunidade, na sociedade aí, de maneira geral. Foi o caso, existem vários exemplos, hoje em dia eu poderia dar vários exemplos do que está acontecendo, inclusive aqui no Brasil, né? Mas vamos focar, por exemplo, no que aconteceu no período da Primavera Árabe, lá no começo da década passada, né? Por volta de 2011, 2012, aconteceram, por exemplo, vários protestos das pessoas, onde essas pessoas compartilhavam ideias contrárias aos governos desses países. Foi uma manifestação que começou na Tunísia, né, um país lá do norte da África, e isso acabou se espalhando por outros países do norte da África e também do Oriente Médio, né, onde as pessoas compartilhavam ideias pelo Twitter, né, que é uma das redes sociais muito famosas aí atualmente, pelo Facebook também, que é outra rede social importante, e isso acaba fazendo com que as pessoas compartilhem informações, compartilhem ideias, e no caso aqui acabaram compartilhando também eventos, né? Marcaram eventos de protesto mesmo para reivindicar melhorias aí do governo, né? Então, isso acabou levando a consequências muito diretas no governo local, tanto da Tunísia, quanto do Egito, da Líbia, de vários outros países naquele período lá. Então, observem como o fluxo de informações, como nós vimos, ele acaba gerando situações reais, né? Situações físicas, e isso acaba gerando essas situações. Muitos governos caíram nesse período da Primavera Árabe, foi uma década, né? Então, até hoje, inclusive, esses países ainda têm muito conflito. Na Síria, por exemplo, até hoje, né, ainda tem conflitos aí que têm origem lá da Primavera Árabe e várias outras situações, tá bom, gente? Esse é só um dos exemplos onde o fluxo de informações acaba gerando consequências aqui, né, no físico, né? Hoje em dia, né, tem gente aí contrária ao governo, favorável ao governo, contrária à vacina, desfavorável à vacina, né? Tem muita gente que compartilha mentira também, né? O que a gente chama de fake news, né? Mas é mentira, muita gente compartilha mentira sobre os mais diversos assuntos e tem outras pessoas, né, que acabam acreditando também nessas mentiras. Cuidado com o que vocês pesquisam por aí, tá bom, gente? Não vão acreditar em qualquer doido por aí não, tá? Vamos continuar, gente. Além do fluxo de informações, também existem fluxo de pessoas, como nós falamos, né? A gente observa que aquelas redes de transporte, né, aéreo, rodoviário, ferroviário, etc., cada vez mais está se modernizando e isso acaba fazendo com que as pessoas circulem de maneira mais intensa. A própria pandemia de Covid-19 que apareceu aí, essa aula está sendo transmitida em 2021, né? Já passamos aí aqui no Brasil por duas grandes ondas de Covid-19 nessa pandemia. E isso também, a origem disso acabou fazendo com que esse fluxo de pessoas indo de um país para outro, de um aeroporto para outro, acabou levando também o vírus para outros lugares. Então é um exemplo claro,
né, de como esse processo da tal da globalização está presente na nossa vida, né? Esse vírus circulou porque as pessoas circularam, porque os redes de transporte também circularam, né? E tem gente que continua circulando por aí, inclusive, né? Do nada, né? E isso acaba também permitindo com que continue circulando esses problemas ao longo do tempo. Então, o fluxo de pessoas, ele existe, né? Seja pessoas que vão trabalhar em outros lugares, ou para turismo, ou o próprio vírus que está aí circulando com certeza, né? Faz parte, gente, faz parte. Pessoal, vamos continuar então falando sobre consumo, que é uma característica desse período aí que a gente considera como, esse momento que a gente considera como mundo globalizado. Hoje em dia, muitas empresas, vamos ver na próxima tela, muitas empresas hoje em dia, vocês sabem quais são, né? Produzem mercadorias, é marca famosa de bebida, é marca famosa de tênis, de roupa, né? É aquelas emissoras de TV muito famosas, aquelas produtoras de cinema, de streaming também muito famosas, até alimentação, até sanduíche, né? Tem aí redes de sanduíches aí, de alimentos muito famosas no mundo todo, e grande parte delas é dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, com o passar do tempo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, acabou se, né, tornando aí um protagonista, né, desse momento da mundialização dos hábitos de consumo. Quando a gente fala de mundialização, a gente fala exatamente dessa presença, né, dos mesmos produtos, dos mesmos valores, por que não, né, em vários países. Então você observa pessoas de cultura árabe, por exemplo, usando tênis daquela marca famosa, né? Pessoas lá na comunidade longínqua da Sibéria, lá na Rússia, consumindo aquela marca de refrigerante famosa lá, né? São alguns exemplos, né? O professor de geografia que mora na cidade de Manaus usando um relógio que é de uma marca lá da Coreia do Sul, né? E etc. O próprio monitor que vocês assistem, como eu falei, é de uma marca ou asiática, né? Ou americana e etc. E os exemplos são vários. Então, o próprio idioma, o inglês, ele acabou se modernizando cada vez mais, acabou se tornando cada vez mais presente no nosso dia a dia, fazendo com que termos como shopping, fast food e outros, né, acabem se tornando muito populares. Isso também faz parte dessa presença da cultura, não só norte-americana, mas dessa cultura globalizada de maneira geral. Valores que não são nossos, que acabam chegando para a gente e a gente também acaba compartilhando deles. E isso vai fazendo com que a gente acabe se tornando cada vez mais, né, uma parte de todo esse sistema. Pessoal, finalizamos a aula por hoje, ok? A aula focou basicamente na questão do consumo, né, das redes, dos fluxos, etc. O mundo globalizado tem aquele outro lado que a gente já sabe, né, a questão da presença das multinacionais, né, do consumo, dos empregos, da mão de obra barata em países mais pobres. Tem toda aquela outra situação que vai ficar para a próxima. Bom, gente, vamos agora para a nossa DLI. Primeira questão. Pessoal, tem a letra de uma música de uma banda muito conhecida e muito legal também, que é os Titãs, né? Essa música se chama Disneylândia, ela tem um trecho da letra da música aí para vocês. Na próxima tela também tem o trecho da música para vocês. Leiam aí e ouçam a música também, que é muito boa. E aí você tem a questão, né? Identifique como ficou conhecido esse processo retratado pela letra da música. Temos aí a letra A, B, C, D e E. Segunda questão, explique como pode ocorrer a circulação do fluxo de informações e do fluxo de pessoas. Tá bom, gente? Como ocorre? Como ocorre essa mudança, esses fluxos que nós comentamos aí na aula? Tá bom, gente? Deem exemplos. Daqui a pouco eu volto com as respostas dessas atividades. Até lá.
Muito bem, pessoal, estamos de volta. Lembrando, né, que essa aula trata sobre o processo de globalização. Não necessariamente processo em si, mas como ele é hoje em dia, né, como ele funciona hoje em dia. Como a gente falou, né, a questão da globalização ela também tem um outro lado. A gente até mencionou isso na aula, né? Essa globalização, esses equipamentos cada vez mais tecnológicos, a mídia, tudo aí, ela está presente para quem pode pagar por ela, né? Não vamos esquecer nunca. Você pode sim sair daqui de Manaus, de onde essa aula está sendo transmitida, lá para Londres, né? Uma viagem rapidíssima de 12 horas, né? Mas tem que pagar por isso, né? Então quem não tiver grana não pode pagar. Esse é o outro lado, né? Processo aí que acaba tornando as coisas cada vez mais desiguais, né? Nesse sistema que a gente vive aí, que é o sistema capitalista. Então tem aí todo esse outro lado, esse outro problema das grandes empresas, como a gente falou, elas produzirem os seus produtos em países pobres e etc, para garantir cada vez mais lucro. Então não vamos esquecer, pessoal do terceirão, não é toda essa beleza toda que está aí, não, que a gente vê, né, na TV e tudo mais, nas séries bonitinhas, nos comerciais, etc. Porque nos bastidores acontece tudo isso aí. Bom, gente, pessoal, essa nossa DLI, ela tem duas questões. A primeira questão, temos aí um trecho da música dos Titãs, a música chamada Disneylândia, né? Faz referência ao processo de transformação no mundo capitalista a partir da década de 80. E é uma música muito bacana, ela tem toda essa característica, um trechinho aí, né? Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso no interior da Bolívia. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. O Paulo Nicolas enlouquece aí na música dos Titãs. Muito bacana. E observem que o trecho, a letra dessa música, ela mostra o quê? Diferentes pessoas de nacionalidades diferentes ou empresas de nacionalidades diferentes fazendo coisas em outro país, presentes em um terceiro país, né? Uma terceira área. Então observem que tem diferentes atores, diferentes espaços geográficos aí funcionando. Então, pessoal, a alternativa que é correta aí, né, é a letra D, processo de globalização, que é o que nós vimos aqui ao longo da aula, né? Como a gente vai ver até aí no nosso gabarito, né, no nosso comentário aí, né? Tem situações, pessoas de nacionalidades diferentes interagem da mesma forma, né? Tem muitos exemplos na letra da música, recomendo mesmo vocês ouvirem a música. A gente infelizmente não pode exibir a música aqui, né, ao vivo para vocês, mas ela tem exatamente essa característica, né? Possibilidades de interligação cultural e comunicação entre si, que é uma das características do mundo globalizado. Então você pode acessar coisas de diferentes países, né? Você pode conhecer pessoas lá da Letônia, né? Lá nos países bálticos aí, pode interagir normalmente, né? E aí tem toda a rede de informações para isso. A questão número 2 era para você explicar como ocorre a circulação de informações, o fluxo, né, de informações e de pessoas nesse mundo, nesse exemplo que nós verificamos agora. Nós falamos então sobre fluxos de informações, como a gente vai ver aí no nosso gabarito, está relacionado àquelas informações que vêm por várias tecnologias, né? Seja por jornais, tanto físicos quanto online, né? Revistas da mesma forma, o rádio, a televisão, os smartphones com acesso à internet, né? Então todo mundo está interligado por o mundo todo está presente por cabos de fibra óticas, satélites de comunicação, né? O exemplo que nós vimos na aula. Essas redes de fibras, de cabos, de satélites, elas permitem que as informações cheguem de maneira mais rápida. A gente consegue ver transmissões ao vivo, por exemplo, das Olimpíadas, o que está acontecendo agora em 2021. Né? As Olimpíadas lá em Tóquio estão sendo transmitidas ao vivo para o mundo todo. Aqui no Brasil, por conta do fuso horário, ela é transmitida à noite, mas é ao vivo. E essa é uma característica do fluxo de informação. Né? Já o fluxo de pessoas, ele é ocasionado pelo avanço tecnológico das redes de transporte. Então, cada vez mais, tanto as redes estão cada vez maiores, com mais estradas, com mais
caminhos, né, para os transportes aéreos e rodoviários, ferroviários, etc. E a própria tecnologia de transporte, os carros cada vez mais modernos, cada vez mais rápidos, os transportes aéreos também cada vez mais modernos, cada vez mais rápidos. Então, a própria tecnologia de transporte permite com que as pessoas circulem de maneira mais rápida, circulem em quantidade maior, né? Uma velocidade aí cada vez maior também, né? Seja qual for o país hoje em dia. Então, as redes de transporte permitem que esses fluxos de pessoas aconteçam de maneira mais rápida. E também fluxo de mercadorias, como nós vimos também na aula, né? Você pode comprar um produto importado lá nos Estados Unidos, ele chega aqui tranquilamente, mas claro, né, tem que pagar o frete, que é bem caro, né? Por isso que para comprar tem que ter dinheiro. Globalização é capitalismo, capitalismo é dinheiro, é lucro e etc. Bom, gente, e é só para quem tem. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado aí por estarem aí com a gente. Vocês vão ficar agora com mais uma aula de história agora com a professora Isabel aqui no terceirão. Até a próxima, gente!